Você buscou meu trabalho também na questão de querer saber se tem outra origem, outra linhagem? Principalmente, Cássio. E teve alguma experiência que leva você a crer que tem outra linhagem? Cássia, dentro das tuas recomendações, assim, quando criança eu não lembro muito. A minha fase de despertar começou assim com 17 anos, assim, mais consciente, né? Mas eu acompanho o teu trabalho desde 2016, que foi o ano, assim, que deu o meu colapso emocional, mas a minha transição também, né? Então, a partir dali eu comecei a acompanhar seus vídeos e fiquei, assim, maravilhado com o teu trabalho. Toda vez que eu escutava, eu enviava para você, assim, só gratidão, que bom que tem uma Cássia, né? Pois é. Mas, meu amigo, você sabe, né, que eu falo para 2016, né? Demorou 4 anos para me procurar. E agora as coisas estão bem difíceis. Tudo acelerou no processo do planeta Terra, está tudo acelerado, vai acelerar mais ainda. Mas também o chamado para os que têm aqui de outra linhagem também acelerou, ou seja, acabou o tempo da brincadeira. Agora, só acessa mesmo quem vai dar conta de cumprir a missão. Quem não vai, nas Uhum. mínimas coisas, desde um ponto mínimo de mudar hábito, às vezes até de mudar muita coisa na vida do humano. Se eles percebem que a pessoa não vai dar conta, eles nem param, porque é assim que eu falo que quando eu chamei a felina, que na verdade eu chamei o felinos, e veio a felina, e a realidade que eu estou vivendo aqui nos tempos para cá, não surge mais o felino, o masculino, porque estão todos em batalha. Batalha de negociação, batalha para ver se consegue virar a chave desse planeta aqui de alguma maneira, mas que não vai ser de graça, que estão aqui para negociar o tempo inteiro, aquela coisa toda. Por que está ficando difícil o trabalho aqui? Primeiro porque o reptiliano está vendo que está perdendo espaço e eles estão querendo não sair mais do caminho, não quer perder mais acordo com ninguém. O que era fácil lá atrás não está fácil agora. Você viu, nessa última que eu coloquei, tive que apelar para o felino, mas cada acordo que é feito ali naquele momento perde o planeta e perde o ser humano. Não é uma coisa simples que foi negociado ali, entende? Então, Apesar da menina não conseguir decodificar, mas eu sei como é que as coisas andam, né? Eles agora querem uma barganha, eles querem algo em troca, e não é pequeno, enquanto linhagem reptiliana não é pequena. E a mulher tinha 55 anos, entrou em contato direto, passaram o pano em cima das vidas passadas, tudo, não sei o quê, já foi direto, por quê? Porque sentiram que ela ainda vai dar conta do recado, entendeu? Mas se não, eles dizem assim, no que acontece, falou, nós não vamos parar o que nós estamos fazendo em dimensão acima, vai vir atender o seu cliente aí, só porque ele quer saber quem é a linhagem dele agora, e não vai dar conta. E nem comparece. Então tem que estar preparado agora, que eu falo, para a decepção, porque às vezes até faz vida passada lá, isso aqui, limpa implante, acordo, e não chega na linhagem, não rola nada. A linhagem chega na frente e fala, você não está pronto, vira as costas e vai embora, deixa você no vácuo. Esperou 4 anos, caramba, podia ter vindo antes também, né, Marlon? Cássia, eu sei, eu só tomei a decisão de vir esse ano porque eu fiz a inscrição em julho e veio para dezembro, porque realmente chegou num momento assim Por que, quê? Porque o pessoal está sentindo o chamado claro, urgente. Eu falo, gente, mas o funil afunilou, não é todo mundo que está aí conseguindo, não. Infelizmente, quando eu comecei esse processo, os primeiros casos, eu tenho 13 ou 14 anos que começaram a acontecer, era fácil, porque tinha tempo da pessoa pensar o que ia fazer, tinha tempo. As coisas aceleraram, acelerou também a cobrança, não tem jeito. Às vezes a pessoa vem para mim aqui, tem outra linhagem, tudo, mas, por exemplo, na questão de comer carne, meu amigo, não rola. Essa moça ainda ela conseguiu porque ela é vegetariana há 20 anos. Vocês percebem que a pessoa não vai mudar um pequeno hábito na vida e que eles não assinam embaixo, um hábito de humano, é porque o humano está na frente. Então, se o humano está na frente, vai saber que tem outra linhagem e o que veio fazer aqui para quê? Se não vai dar conta. Apesar de ser um trabalho meu, é um negócio meu, eu sobrevivo dele, mas também eu não posso deixar a pessoa vir cheia de ilusões, de expectativa, esperança, né? expectativa, e chegar aqui e eu sabendo que o negócio está desse jeito. Não, tem que abrir. Como eu abro para as pessoas que fazem uso de medicamento, de droga, e disso, daquilo, que reduz pra caramba também. Eu acho que a pessoa vale a tentativa, né? Porque, o que acontece, por exemplo, dentro da sessão, o acesso que a pessoa tem é muito, muito gratificante, né? Porque ela limpa tudo. Eu vou buscar tudo que você imagina e mais um pouco. E ainda que o que vai lá no YouTube é uma parte da gravação que eu reduzo bastante. Mas a gente vai cavocar tudo, né? Vida passada, sistêmica, isso, aquilo, implante, acordo, é o combo, né?
eu acabei fazendo também aí 2017 a formação de constelação, né? Foi ali que bastante dor em relação à minha família, assim, eu consegui transformar um pouquinho em amor, porque é até o final da vida, né, que a gente vai trabalhando pai e mãe no coração. E depois eu comecei a atender, eu atendo até hoje as pessoas, assim, então é muito bom, né? Eu sou muito grato por isso, também de poder facilitar essa ferramenta para outras pessoas. Se não for para frente, não der, eu super entendo também, porque tá realmente ampliado tudo. E me vinha a seguinte frase, tá? Assim, eu penso em alguém empolgado, né? Mas no bom sentido, tá, cara? Eu também fico assim, né? Eu quero que venha boas histórias, bons acessos, que venham com bastante informação. E também tem que decodificar a telepatia, coisa que se a pessoa está com ainda meio muito densificado, ela tem dificuldade, entendeu? Para fazer a telepatia. E não tem jeito. A linguagem ali não tem verbal. Tem hora que fica muitos minutos, um apagão geral, e não rola nada, entendeu? Dá aquele tempo, a pessoa fica cansada, eu também, não é fácil não. As coisas estão dificultadas dessa maneira. Esse do reptiliano que eu reduzi pra caramba, mas ele ia voltar, para não ficar cansativo para quem estava ouvindo, eu editei, deixei uma ou duas aparições só, mas ele não saía, ele cruzou o braço ali, ficou ali, tirando daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E só saio se eu levar alguma coisa em troca. É os tempos, né? A gente sente na matéria isso, né? Que tá também mais truncado, tá mais batalhado, né? A gente vê a oscilação, assim, muito grande, individual e coletiva, né? É, porque à medida que a luz cresce, que traz luz, claridade para as pessoas entenderem o que está acontecendo, para quem quer despertar, para o humano mesmo, normal, e a pessoa quer sair fora da Matrix, está tendo mais luz direcionada onde a pessoa pode fazer melhores escolhas. Tem. Lógico que tem. Mas, logicamente, à medida que sobe a luz do outro lado, sobe também. Depois que eu comecei a acessar teus vídeos, assim, claro, adulto já agora, né? Com 31 anos, óbvio, projeção também da mente. Mas a sensação de você estar perto ou sentir isso deles, eu comecei a ficar um pouco mais, digamos assim, sensível, sabe? Em alguns momentos tu sentir a presença, pensamento e energia e tu conectar com isso. Isso é mais projeção do humano mesmo? Não é um trabalho deles, eles não têm tempo para isso. Eu falo, é verdade. O ser humano comum não precisa porque ele já é controlado pelo medo, pelas doenças, pelo monte de coisa. Precisaria. Os que estão aqui que tem outra linhagem, que passa pelo menos para minha mão, a maioria está tudo com acordo com eles. Né? Se já tem acordo, já tem planta, eles vão ficar na sua cola para quê? Não, né? Já tá ali dominado total. Eu falo, não, isso é projeção da mente, ou é memórias que já viveu em algum momento que pode trazer também, ou pode ser espírito obsessor se passando por extraterrestre. Eu falo, esquece isso aí, extraterrestre não vai ficar toda hora vindo de lá pra cá pra ficar atazanando só você. Como se tu fosse muito especial, né? Ah, tá bom. Não é? Eu falo, não é assim, não. Eles são uma raça, uma linhagem exatamente como humanos, só que eles estão em plano de dimensão diferente, mas também não tá ganho, eles também estão atrás da sua evolução, cada um evolui de um lado, porque eles são seres extraterrestres, são de outra dimensão ou de outras localizações, então eles são mais evoluídos espiritualmente. Não necessariamente, tem nada a ver. É livre escolha, livre-arbítrio igual humano, né? Então, dentro da consciência de cada um, vai fazendo os propósitos, os objetivos de cada linhagem, tal. Não tem esse endeusamento que as pessoas falam. Ah, mas as linhagens de luz que trabalham com cura, arcturiano, por exemplo, e tudo, mas também tá aprendendo também. Vem pra cá, manda os seus aqui pra aprender lá com o ser humano, como é que o ser humano reage aqui, coisa ali, não sei o quê. Ah, Cássio, eu já vi em outros canais, assim, coisas que você falava ou que vinha de sessões, assim, as pessoas usando como transcrição, entende? Mas tudo que tá na internet veio através de mim, porque eu comecei em 2003, comecei com isso lá no Orkut ainda, já botava muito material, isso aqui. Eu fazia atendimento pelo MSN, pelo ICQ. Uau, tu tinhas ICQ também. Sou antiga pra caramba, então todo esse material quem foi colocando na internet fui eu. Algumas coisas vinham de fora, mas aí o pessoal copia e cola e vai inventando coisa em cima e tal, e inflacionou de repente. Sim. Mas foi bom, porque é um assunto que tinha que ser assim mesmo, entendeu? Acho que mais pessoas também começaram a se identificar com isso. Sabendo o que tá fazendo ou não importa, vai falando do assunto porque chega em maior número de pessoas e cada um vai saber se fazer seu filtro, né? Mas o assunto tinha que disseminar mesmo, entende?
No Orkut eu tinha comunidade, eu formei grupos presenciais, isso e aquilo, eu fazia, eu viajava, acontecia. Nossa, eu fiz um negócio. Você não tem noção do que é a minha trajetória, entendeu? Nessa questão. Fazia hipnose em grupo, despertando um monte de gente aí, para poder isso chegar, né, a maior número de pessoas. E no campo, assim, da vida humana, tem alguma coisa que você queira pontuar para terapia? Sim, tem uma questão que quando eu tive 10 anos de idade, eu tenho pisada pronada desde bebê. Meus pezinhos são meio pra dentro. E eu passei por essa cirurgia, engessei os 2 pés e assim, muito problema nas pernas. Rompi o tendão há 10 anos atrás, não consigo mais praticar esporte nesse sentido. Tô fazendo físio pela 5ª vez. E a dor nas pernas é todas as noites, assim, ó, do joelho para baixo. Isso é uma coisa que me incomoda muito e se for possível dentro da sessão eu puder acessar, né, e me liberar de tudo isso, intensamente grato. E a outra questão é essa oscilação em relação à prosperidade mesmo, sabe? Minha vida sempre foi altos e baixos, assim, altos e baixos, e tá mais equilibrado agora, mas é mais ou menos por aí, Cássia, isso daí que eu tenho. Como de tudo e olhando cada vez mais para me tornar vegetariano. É uma coisa que eu sei que eu vou fazer e eu preciso fazer e eu vou fazer, sabe? Também é uma das coisas que tem impedido aqui o acesso. Tem conversa mais, não. Densifica. E se acessa e fala assim, tem que parar agora, porque senão não consegue fazer o elo de ligação e ainda fica à mercê do outro lado. Porque fala assim, não dá para conceber uma pessoa ter outra linhagem, ter essa consciência e se alimentar da morte de outra coisa, né? Então, é incoerente, na verdade, né? E é assim, um instinto que eu procuro controlar muito forte, o instinto desse chakra sexual, tá? Bastante, assim. Faz uso de vídeo, internet, essas coisas? Sim. Tá pega, meu amigo. Tô sendo sincero contigo, cara. Não tem a questão de julgamento, tem só observação, né? É que não, que esse lado, principalmente de vídeo, internet, é bem controlado por esse outro lado, né? Entendeu? Quer dizer que eu falo, gente, não tem milagre. Chega aqui, de repente, de como tá a situação, de como vive, de como já foi, no momento não tá rolando. Eles querem o quê? Os purificados já, né? Os preparados, vamos dizer assim, né? Eles querem isso, para não ter trabalho, porque nesse momento não tá dando para ter trabalho, não. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira me dizer? Em relação só à minha companheira aqui, eu ia te falar, ela tem uma tatuagem enorme de dragão nas costas. Claro que isso é humano, tá? Só tô te falando, só isso. Pode ser, mas você sabe que é uma alusão também a eles, né? Eles gostam disso, né? Claro, cara. É reverência. Toda vez que eu marco o meu corpo, alguma coisa tá me marcando e eu tô cedendo algum tipo de subserviência, alguma coisa que eu não sei o que é, mas é que nem gado mesmo. A sintonia é essa. E as pessoas não entendem isso. E sem contar que eu já falei em algum vídeo meu, onde você tem a tatuagem, você pode ter o tamanho que for. A hora que eu entro para fazer um simples movimento em você, eu derrubo você. A pessoa que tem tatuagem não tem defesa. Nem física, nem psíquica e às vezes nem imune a doença nenhuma. Eu já falei isso em vídeo, tá em algum vídeo lá, não sei se você é membro do canal. Sim. Que eu falo sobre isso, sobre essa tatuagem, né? Entendeu? Até explico como fazer o exercício, acho que como fazer o exercício, tem que fazer o exercício, mas não é que uma pessoa que tatuada vai chegar perto de mim e eu vou dar conta dela, não é isso? Não, entendi. É no exercício que eu vou fazer, que ela vai botar uma força danada para poder não fazer o movimento que eu estou forçando ela. Se eu estou com alguma coisa aplicada na tatuagem, no movimento, né? Eu vou estar com o movimento ali fazendo força com a outra mão, aí eu abro a mão, a pessoa cede e não tem força. Vamos ouvir agora um trecho da sessão. Uma bota, tipo uma sapatilha. É um guerreiro. E nesse vestido de armadura e com bota, caminhando, você está indo para algum lugar ou está voltando de lá? Não, eu tô fugindo. Eu saí correndo de uma guerra. Eu despistei eles. Mas ainda corre risco? Sim, nós íamos perder de qualquer jeito. Precisei correr. E o que você deixou para trás? Meus companheiros. E família? Também. Você tem mais ou menos quantos anos aí? 30 e pouco. Tá. E o que você deixou de família para trás? É pai, mãe, irmão? Ou é... Esposa, filho. Quantos filhos? Só menina. Tinha uma menina, mas ela... Não sei onde ela tá. Só tem um menino e ela. Não posso falar. Eles vão ganhar e acabar com tudo. E eu sou um covarde. Você é o quê? Covarde.
Deixou eles para trás para livrar sua pele, não é isso? E agora corre algum risco de alguém te encontrar ainda também? Ou não? Sim, mas eu preciso correr, eu preciso que você dê o comando. Tudo bem. Você tá sozinho? Sim, alguém veio junto comigo, mas se perder, eles pegaram ele. Vamos adiantar um pouquinho o tempo aí para ver o que aconteceu com você. Se eles te pegaram, se você conseguiu fugir. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Eles me pegaram. São quantos? 3, 4, me levaram de volta. Eles estão fazendo o pior que eles fizeram com meus companheiros. Estão te machucando? Muito. Você acha que consegue sobreviver? Não, estou morrendo. E eles batem em você, machucam o quê? Eles me dilataram com as espadas. Eles cortaram meus pés. Cortaram seus pés? Pra mim não fugir. Ah, cortaram seus pés para você não fugir. Você tá doendo. Tá doendo muito, né? Vou contar de 1 até 3 e vamos caminhar para o momento da sua morte aí. Vamos fazer esse desligamento, vamos ver se aconteceu aí nesse momento mesmo. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Ele cravou uma espada no meu estômago. A espada foi onde? O estômago me cortou todo pra baixo. Sofreu muito para morrer? Uma fração de horas. Agora eu vejo ele e eu vejo meu corpo. Olhando para o seu corpo. Qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Qual que você chega à conclusão? Não adianta fugir, tem que enfrentar. Bom que eles pegaram. Você não ia conseguir. Vamos entender tudo o que aconteceu aí nessa vida. A questão da covardia, de fugir, de enfrentar uma situação, aconteceu aí nessa vida. Você entende isso? Entendo. Vai ficar todo aí esse sentimento de inoperância, de falta de atitude, de querer fugir de uma situação. Fica tudo nessa vida aí. Entende isso, né? Entendo. O fato também das dores reflexas que você está trazendo, os problemas que você teve aí nessa vida, também vamos entender isso. Porque cortaram os seus pés e você sentiu muitas dores, mas também isso aconteceu aí nessa vida. Você entende isso? Entendo. E isso tudo vai ficar nessa vida. Você não precisa mais trazer para a tua vida atual esses problemas que foram dilacerados para a questão dos golpes que foram dados no seu corpo. Fica tudo aí nessa vida. Você entende isso? Mas também o fato de se sentir culpado pela covardia, por ter abandonado a esposa, os filhos, também fica tudo nessa vida aí, entende? Sim. Você agora é corajoso, você enfrenta as situações, você é capaz de defender a sua família. Eu vou trazer até você, até sua frente, a sua companheira e os seus filhos para que você tenha um diálogo com eles, tá bom? 1, 3, como está agora? Vê ela? Sim. E o que você quer dizer para ela? Diga. Sinto muito. Não havia o que fazer. Ou eu ia para lá, todos nós iríamos morrer, mas não conseguimos vencer. Sinto muito pelo seu destino também. Deveria ter protegido você e nossa família. Pede perdão, né? Perdão, me perdoe, por favor. Fala, agora eu tenho consciência e vou fazer diferente. Agora eu tenho consciência e vou fazer diferente. E ela? Aceito. E você vê o menino e a menina também, não? Sim, o menino e a menina. Primeiro ela, depois ele. Você diz a mesma coisa. Vocês são meus filhos, vocês fazem parte da minha vida, amo vocês, para sempre estaremos juntos. Vocês fazem parte da minha família. Eu amo vocês e para sempre estaremos juntos. Eles aceitam, ela também aceita. Tá tudo certo. Você segue no seu caminho, eu sigo o meu. Nós somos uma família. Agora, eu vou trazer até você um representante de alguém que te tirou a sua vida para que você também estabeleça um diálogo. Porque se não quebrar esse lastro, pode ser que as coisas se repitam na vida atual, entendeu? De ser atingido por alguém. Então vamos lá, vou contar de 1 até 3, ele vem até você, você vai dizer que perdoa, libera, tudo aqui. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê como é. Um beijo, velho. Também é forte, é um homem, é um guerreiro. Perdoa, porque as coisas eram assim. Não há mais nenhum sentimento entre nós. E ele como recebe? Eu já fiz isso com ele também, ele já fez isso comigo e agora acabou. Ele entende isso? Ele entende. Agora você segue o seu caminho, eu sigo o meu, está tudo resolvido entre nós. Ele fica querendo reviver essa situação. Mas você tem autonomia, você fala para ele assim, talvez não seja do seu plano de entendimento isso, mas segue o seu caminho e para mim tá tudo certo, eu já esqueci. Talvez isso não seja do seu conhecimento, mas eu já entendi. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Já limpei, eu já esqueci isso. Foi. Vamos deixar tudo isso aí. Os algozes, pessoas que
possam perseguir para te causar algum dano, te machucar, fica tudo nessa vida aí. O perfil da falta de coragem, covardia, da fuga, as dores no corpo por tudo que você sofreu também fica tudo aí nessa vida. Não precisa trazer nem doença, nem dores para o seu corpo físico, para a vida atual. Entende isso? Ok. Vou contar até 3. Você vai abandonar isso tudo, ser tudo, deixar tudo aí nesse passado, só trazer algum perfil positivo, se é que houve algum. Você vai saber registrar, mas vai esquecer tudo isso aí, deixando tudo aí. Então, no 3, liberando tudo, esquecendo tudo e já sendo recebido pela luz no outro plano. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê a luz? Veja a luz. Nessa luz, eu vou contar de 1 até 3 para que alguém que venha te receber nesse plano se personifique na sua frente para você entender quem é que veio te receber. Vamos lá. Se é que vem, eu não sei se virá, mas eu vou comandar 1, 3. Como está agora? Vê? Percebe alguma presença? É uma mulher. Cor do olho? É claro. Pergunta para ela, quem é você, por que você veio me receber? Quem é você e por que você veio me receber? Você chamou, ela chamou, em apenas fazer as passagens. Entendi. É uma anfitriã. Ela é humana. É uma anfitriã humana. Sim, é o plano do humano aí, plano astral normal. Mas ela tá aí, a linguagem aí passa a ser telepática. Pergunta para ela. Você pergunta em voz, ela responde na sua cabeça e você me fala. Pergunta para ela, eu tenho outra linhagem? Eu tenho outra linhagem, sim. E vou poder conhecer a minha linhagem agora? Vou poder conhecer a minha linhagem agora, sim. Eu posso contar já para você ir direto conhecer a linhagem ou tem algum tipo de impedimento com algum contrato, alguma coisa assim? Contratos, implantes. Vou contar de 1 até 3 para que venha até você o contato do acordo, para que venha até a sua frente, para que você decida o que vai fazer com isso. Vamos lá, 1, 3, como está agora? Vê como é. É grande. É grande. Parece com o quê? Um lagarto, um jacaré, é grande. Dá para ver a cor do olho? Que cor de olho? É escuro aí. Olho escuro. Pergunta sobre a sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não, mas você pensa que é. Você pensa que é reptiliano? Não quero, mas sim. Ah, tá. Bom, então ele já disse que não. Mas, de qualquer maneira, tem algum acordo e contrato, por isso que eu chamei. Agora, na frente dele, para desfazer, você tem que ser, se é isso o seu desejo, você vai dizer, eu desfaço todo e qualquer acordo feito com você ou com a sua linhagem, qualquer linha de tempo, por minha conta e risco, nem quero saber o que foi. Eu agora desfaço todo e qualquer acordo com você ou com a sua linhagem em qualquer espaço ou tempo. Eu não desejo saber qual é. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu, basta. Ele tá dizendo que é muita coisa, é muito tempo. Não importa, eu desfaço agora todos e qualquer acordo que eu tenha realizado com você ou com sua linhagem em qualquer tempo ou espaço. Tá bravo. Estão dificultando para sair do caminho. Se não sai, eu não tenho autonomia sobre ele, só você, que você quis o acordo. Então, tem que fazer para poder ir em frente. Fala, você não pode me impedir de eu conhecer a minha linhagem. Saia do meu caminho agora. Você não pode de mim impedir de ver a minha linhagem. Saia do meu caminho agora. Ele foi embora, bravo. Vou contar de 1 até 3 para que venha o próximo contato, que pode ser de acordo ainda ou de implante. Vamos ver o que vem. 1, 3, como está agora. Vê como é. Pequenos e bastante. Normalmente é implante, né? Diz para eles. Pergunta para algum deles, eu sou dessa linhagem? Eu sou da sua linhagem, não. O que eu tenho com a sua linhagem? Acordo, implante, as duas coisas? Eu tenho com a sua linhagem acordo, implantes, ou os dois, muitos implantes. Agora você tem que ter autonomia aí também. Eu quero que vocês tirem todos os implantes dos meus corpos agora. Eles estão tirando meu braço direito, meu pescoço. Estão puxando tudo pelos dedos, Cássia. É assim mesmo, meu amigo. Aí, Deixa fazer o trabalho. umbigo, garganta, pernas, todo o corpo, são muitos. Cabeça, os ouvidos, na testa. Tiraram todos, vai tirar tudo. Estão tirando das solas do pé também. Os dedos do pé, a espinha. Do pescoço. Tira tudo. Tudo. Foi tudo. Eu agradeço. Agora você segue no seu caminho e eu sigo o meu. Eles foram. Vou contar de 1 até 3 para vir a próxima linhagem de contato. Vamos ver o que é que vem. Ainda pode ser holografia. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Percebe alguma presença? Sim, é aquele antes, o mesmo de antes, mas agora ele tem muitos mais, e ele trouxe todos juntos.
Tá desse jeito, que é o que eu falei pra você, que a coisa tá desse jeito. Eles não estão dando passagem. Tem que ter autonomia. Fala, vocês não podem me impedir de eu conhecer a minha linhagem e eu ordeno que vocês saiam do meu caminho, quebre todo e qualquer acordo. Se eu ganhei alguma coisa de vocês, eu faço questão de perder agora. Vocês não podem me impedir de ver a minha linhagem, independente do que eu ganhei. Com um acordo com vocês, eu revogo todos eles e eu perco isso agora. Foram? Todos eles. Vamos ver, né? Tomara que seja assim. Porque senão eu tenho que lançar a mão de alguém para vir na tua proteção, mas é o que eu falei, tá todo mundo em trabalho, né? Isso daí não tá ficando bacana. Vamos lá. Chegando até você a próxima linhagem de contato 2, 3, como está agora? É aquela mesmo que me recebeu. Ela tá aqui. Então diz para ela, findei todos os meus contratos de acordo, tá tudo limpo, posso ir em frente? Eu findei todos os meus contratos de acordos. Posso ir em frente. Não, o que falta? É com aquela linhagem, tem muita coisa que eu recebi por eles, eu fiz muito acordo, eu preciso ter força e fazer o rompimento. Sim, chega. Você deve ter recebido muitas benesses ao longo dessas encarnações que você teve por aqui, esse aqui é o problema. Agora, se os acordos na totalidade não conseguiram ser desfeitos, não tem como você acessar sua linhagem de origem. Por mais que eu dê comando, vai barrar. Tanto a situação em si vai barrar, entendeu? O humano tá denso, fez muito acordo. A sua linhagem, provavelmente, se não é de nenhuma dessas, é uma linhagem de luz. Tem como fazer esse contato, entendeu? Densificado desse jeito. Eles não têm como entrar no seu campo de ressonância. Isso está acontecendo, infelizmente, os que vêm, né, de retardatário, quando consegue, tá muito encalacrado com isso tudo aí. A coisa não tá rolando, né, infelizmente. Diz a ela, se eu melhorar as minhas condições no plano físico, você sabe da questão da alimentação, uma série de coisas, se eu clarificar, agora que eu limpei vida passada, uma série de coisas, e tirei implante e acordo, eu ainda consigo nessa vida fazer o elo de ligação com a minha linhagem? Ela tá falando mentalmente que agora não, porque o humano não vai conseguir. O humano não vai. O humano pensa que vai, mas ele sabe que é a história lá embaixo. Agora não, depois. Ela tá falando muita coisa assim por pensamento, eu estou entendendo. Vai repetindo, porque isso aí você vai esquecer. Tem que gravar. Sabe, você sente no seu coração. São muitas vidas e muitos contratos e acordos e você fez para sentir mais alívio nessa experiência terrena. Nem bom, nem ruim. Você precisa continuar em frente. Há dias bons e outros nem tão bons. Você precisa aprender a lidar com a dualidade, ser curioso. Você sabe que tem linhagem, mas está há muito tempo na Terra. São momentos finais. Depois você vai recordar. Depois, agora não. Agora você não daria conta. Mas ainda corre o risco daqueles voltarem a fazer algum tipo de acordo com você nesse meio tempo? Todo instante eles estão aqui, eles oferecem acordo e para eu me manter humano eu aceito o acordo. É um rápido alívio, mas é o jeito que eu consegui ficar e me manter na Terra. Sem isso, o humano entraria em colapso muito forte. Mas isso daí também é uma coisa que eles podem ter colocado na tua cabeça. E ela aí também não tem alcance para te dizer isso. Eles colocaram isso na sua cabeça e você entendeu. Dessa maneira, e você fica à margem deles para que isso aconteça. Não é verdade. Com isso, você não consegue acessar a sua linhagem, que é o que está acontecendo aqui. E se você quebra tudo isso e não aceita mais nenhum tipo de negociação, a sua linhagem tem tanto poder quanto, entendeu? Sim. De fazer com que a vida do humano, tantos contatados estão aqui que passaram por essas situações e que vivem naturalmente aqui, numa situação tranquila, justamente porque tem o apoio da própria linhagem. O que eles podem que qualquer outra linhagem não pode. Não existe isso. Isso é uma coisa que eles colocaram na sua cabeça. Não tem que fazer acordo nenhum para viver aqui. Entendeu? Eu preciso comer carne para aterrar, para ficar aqui. Não, você come carne para manter o elo com eles, entendeu? Sim, eu entendo. Tem uma... Isso daí é uma coisa que é uma hipnose que eles colocaram na tua cabeça. Eles são expert nisso, então tem que ficar atento. Não precisa de nada disso, não. Inclusive o ser humano é tão linhagem quanto o reptiliano, qualquer outra linhagem. É uma linhagem também. Tem poder, tem autonomia sobre si. É só estar atento nisso. Se tiver linkado com o elo direto com a própria linhagem, não tem para ninguém, entendeu?
Sim, entendo. Então isso aí é conversa mole, não entra nessa daí não. Agora daqui pra frente você vai manter eles distanciados de você se você vai depender exclusivamente do humano. Como você não acessou a linhagem, pode ser que fique à mercê novamente, pode ser. Mas porque não teve autonomia para botar eles para correr e a sua linhagem vir até você. Porque senão ela te direcionaria tudo, já entra no esquema, já entra dentro do campo de ressonância e eles não se aproximam mais. Mas enfim, meu amigo, é de um para um e nisso aí tenho como interferir, né? Você sabe. Eu sei. Toda vez agora eles querem para sair do caminho, eles vêm com essa conversa aí, ou então querem que eu, Cássia, dê alguma coisa em troca, ou levar alguma coisa, uma negociação que é feita, que eu falo, perde todo mundo, perde os humanos e perde o planeta. Não é uma coisa gratuita, ou coisa barata, vamos dizer assim, entendeu? Não sai graça. Não. E eu não estou a fim de negociar com essa linhagem. Eu não vou negociar. Ou o cliente tem autonomia para fazer a coisa acontecer e acessar a sua própria linhagem, ou então não vai lá. Você pode chamar eles novamente. Vou chamar eles de novo, faz aí, não posso toda hora ficar chamando outra linhagem que não tem nada a ver para poder vir negociar. Já estou mandando recado para eles, entendeu? Ou negocia com você e você tem autonomia para quebrar isso, ou não vou chamar linhagem nenhuma para fazer esse tipo de trabalho e nem eu também vou fazer, entendeu? Tem que ser você. Você tem todo o potencial para fazer isso. Vou contar de 1 até 3, para que eles voltem à sua frente para que você determine isso. Determine. Isso é o que eles colocaram na tua cabeça, mas que não é assim. Que você quer acessar a sua linhagem porque você vai ter todo o direcionamento e eles estão impedindo. Vamos lá. 1, 3, como dá para ver eles? Sim, vejo eles. Aí, meu amigo, papo reto. Eu agora termino que todos e quaisquer acordos que eu tenha realizado com você ou sua linhagem em qualquer espaço-tempo seja removido, cancelado e excluído. Eu arco com todas as consequências. Qual o movimento deles? Aceitam? Não aceitam? Como é que eles reagem? Eu tô preso. Tem uma algema aqui muito grande. Tô preso. Bom, eu quero dizer para eles o seguinte, comigo não tem negociação. Com outra linhagem eu não vou chamar para ter negociação. Ou vocês se acertam aí, ou a situação continua mesmo. Não aceito. Eu também não tenho força para romper. Não agora. Mas vai adquirir essa força. Agora vai, porque agora você já está ciente, você vai saber achar esse caminho, certeza disso, tá bom? Para eles, vocês ganharam por hoje, por enquanto, mas eu vou saber me livrar de vocês, eu vou adquirir essa força e vou conseguir sair dessa prisão, porque é o meu desejo e é o que eu decreto para mim. Por hora vocês venceram, por esse momento vocês ganharam, mas eu tenho a força e eu vou conseguir sair dessa. Eu também vejo aonde eu fiz os acordos e o que aconteceu antes. Eu precisava entender agora. Agora estou consciente. Eles foram. Então, agradeço aí a anfitriã que veio te receber, eu também agradeço por ela ter orientado. Gratidão. Eu também agradeço você. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos preparar para fazer o caminho de volta. Vou começar a contagem regressiva. De 5 para 1, voltando à realidade atual. Abra os olhos, se mexa bastante. Só bem pesado ainda, é normal, né? É normal, tem que se mexer bastante para a circulação voltar. Pronto. E aí, gostou? Gostei, Cláudia, adorei. Bah, que viagem, assim, né? Nossa, experiência muito forte, fortíssima mesmo. Eu entendi, assim, uma coisa bem importante pra mim mesmo. Também espero que as dores que você tem aí pelos pés diminuam ou simplesmente sumam, que você registrou e estava trazendo, né? Você vê como as coisas se repetem, muda a forma, os acontecimentos mudam, mas acaba que a dor é a mesma. Vai refletindo. Isso você já limpou e pode ser que você realmente fique bem melhor agora, pelo menos sem dor, entendeu? Sim, muito obrigado, realmente, agora faz sentido mesmo. Ali naquela parte, cara, eles me dilaceravam cortando os membros de baixo a cima, né, as pernas, e foi até a altura do joelho, assim, e depois eles, bem foda, porque daí eu vi ali com um carinha esse que fez o principal, assim, os karma, né, já fiz isso com ele também, e ele fez comigo. Exatamente, não tem vítima e algoz, o que tem é acerto de conta.
Mas essas dores reflexas, às vezes as pessoas nem desenvolvem doença nenhuma pelo corpo, mas tem dor. Dói aqui, dói ali. Mas são dores reflexas de acontecimentos lá do passado que a pessoa traz para o corpo físico mesmo. Isso tem que fazer limpeza, justamente, uma que para não repetir, e se for apenas a dor reflexa, também ela sumir, entendeu? Porque a tendência é repetir nos mesmos órgãos, não cortaram, a espada não cortou, mas passa por cirurgia, que é o quê? É a mesma coisa. O cérebro, ele registra isso como agressão. Não é porque uma pessoa está no médico e tomou uma anestesia que o cérebro vai entender. Não, ele entende como agressão. E o princípio fica o mesmo. Na parte das linhagens, assim, Cássia, realmente tu vê por que tu fez os acordos com eles? Eles não costumam dizer que tipo de acordo que foi feito. Não, eu não vi quais, mas só, tipo, uns flashes, assim. Normalmente vem a recordação virar por esses dias também. Normalmente vem, não é interessante nesse momento fazer isso, porque para a tela mental... Entendi, tu se conecta de novo. Exatamente. Não, e não precisa só filtrar agora e fazer aquilo que recebeu. E não tô chateado, tá? Obrigado mesmo. Meu amigo, eu faço meu papel. Eu aqui não sou responsável pelo aquilo que o cliente traz ou que ele já fez lá atrás. Ele tem que se resolver, né? Então, a gente está quebrando o galho, forçando às vezes a situação para vir a linhagem, esses acordos. Aí faz acordo de novo? Ah, não. Aí nós vamos entrar no jogo deles, né? Não tem negociação. E numa outra sessão, a pessoa está com a vida em risco e ele me perguntou, o que você me oferece em troca da vida do seu cliente? Eu não vou oferecer nada, meu amigo, porque quem fez o acordo foi a pessoa, não fui eu. E é tu que tem que revoltar. Então tá chegando nesse ponto. Eu sinto muito que esteja nessa situação, como a própria Felina falou, ela estava muito triste, muito, muito triste, de ver como que chegou nessa situação, mas vai fazer o quê? Chegaram nessa situação, os que têm outra linhagem aqui, não posso fazer nada. Infelizmente, não tem muito o que fazer, mas é importante ter essa consciência. Se você chegou até onde você chegou, é sinal que você dá conta, dá pra gente tentar fazer diferente, porque senão você nem isso acessaria, não teria dado nada. É verdade, obrigado, Cássia, faz sentido. Alguma coisa você vai fazer acontecer a partir de então, senão não aconteceria. A gente tem sempre que agradecer mesmo a tudo e a todos, e até os reptilianos que surgiram, vieram no meu comando, pelo menos para você saber o que está acontecendo, porque eles poderiam nem vir. Então eu já também sou grata a tudo e a todos, porque tudo faz parte de um contexto que se a gente não consegue acessá-los, a gente não sabe o que está acontecendo. Sim, eu não consigo transportar em palavras, tá? Mas eu super entendo de verdade, assim, mesmo. E, Cássia, eu acho que isso, assim, pode ajudar pessoas também. É necessário que o humano faça esse movimento de mudança primeiro também. Não esperar a sessão contigo para aí mudar. Claro que muita coisa vai acontecer, mas o humano tem que caminhar na direção. Então, se já sabe que precisa ser vegetariano, que não pode ter vícios, que tem que olhar as situações... você tem que fazer esse movimento todos os dias por um certo período, porque aí você vai conseguir isso. Se o humano tá ali encalacrado, cheio de coisa, a própria linhagem olha e diz, não vai dar, vai bugar. É o que eu falo, a pessoa vem toda densificada para mim aqui. Eu falo, mesmo que você tenha outra linhagem, você acha justo você todo densificado, fazer acesso com um ser Exato. de outra dimensão, mais clarificado. Da química, vem, não está acontecendo. Antes, para mim, o que me vem é que eles faziam esforços bem grandes, porque eles não estavam tão, entre aspas, ocupados, né? Exatamente, agora eles estão ocupados. Não tem como ficar chamando, aquilo que eu falei, para atender ou quem tem outra linhagem só porque ela achou que chegou o momento e tal, e não vai dar em nada, não está preparado. Eles não vão sair de onde eles estão. E a coisa realmente, estamos numa batalha final, né? Sim. É isso, meu amigo. Bom, pode colocar lá? Pode, sim, com certeza. Eu vou tentar ver na edição se melhorar, mas ficou bem... Você vê que várias vezes eu perguntava o quê, não estava escutando mesmo. Tranquilo, Cássia. Gratidão demais pelo teu trabalho, por esse momento. Respeito e reverencio demais tudo que tu és e tudo que tu faz. Sinta-se abraçado. Muito obrigada, viu? Gratidão também por ter buscado meu trabalho, a confiança, primeiramente no humano, né? Então, já sou grata também, tá bom? Um grande abraço. Um abraço, Cássia. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.